Oi gente, essa semana eu tô querendo fazer um vídeo aí sobre juros abusivos por conta de... eu tô tendo muitos casos que estão chegando essa semana, então como tá tendo muito atendimento, eu acho interessante trazer para vocês aqui como é feita a análise de um financiamento de veículo, como que chega aí um caso aqui no escritório, vou mostrar toda a parte de análise que a gente faz e vou colocar até um trechinho de um atendimento que eu fiz essa semana para vocês entenderem um pouquinho como é feito essa análise, atendimento e o processo em si de redução da parcela do financiamento, como que a gente, dentro de uma ação judicial, existe essa possibilidade de diminuir o valor da parcela e também do financiamento. Então acompanha após a vinheta que eu já vou te explicar isso. Essa semana eu fiz acho que uns 15 atendimentos de pessoas que me mandaram contratos para serem analisados sobre juros abusivos do financiamento. Por que que existe tanto esse assunto sobre juros abusivos? A gente sabe que a renda do brasileiro não está tão alta, né, atualmente, então é uma parcela muito pequena da população que tem um padrão mais alto, uma renda mais alta, e mesmo quem tem acaba tendo a facilidade do crédito. Então, com esse crédito facilitado, muita gente aí tá entrando nas dívidas, então usa o financiamento como uma estratégia para conseguir adquirir o seu veículo. Mas o que eu queria falar nesse vídeo especificamente existe muitos casos, tá? A maioria até que eu encontro aqui dos financiamentos que são feitos por diversas instituições. Então não posso falar especificamente de uma, porque eu acho que em praticamente todos os bancos que fazem financiamento de veículo a gente identifica irregularidades. Posso dizer que o que a gente tem uma quantidade até maior seriam financeiras, que não são diretamente bancos. Esses eu falo ali 90% dos casos tem alguma abusividade. Mas vamos explicar para vocês como que funciona a questão dos juros abusivos. Vou colocar aqui um pedaço de um atendimento que eu fiz essa semana de um caso e aí eu já explico para vocês. Para saber, primeiro eu sempre pergunto, você tem noção de como que seria juros abusivos? O que é juros abusivos? Todo mundo fala, mas é difícil quem explica o que seria. Ah, você nem... É isso que eu ia mostrar aqui para você, deixa eu explicar. A parte de juros, para a gente falar que tem juros abusivos ou não, a gente faz um cálculo. Então o Banco Central sempre solta ali mês a mês o valor de uma taxa de juros média. Aí todos os bancos podem cobrar um pouco para cima e um pouco para baixo, tá? Que seria a média. Então não é porque a do Banco Central aqui no exemplo do que eu estou mostrando aqui para você tá 1,91 que o seu tá abusivo só porque tá 3,23. O cálculo que a gente faz é multiplicar esse 1,91 por 1,5. Eu tenho até uma calculadora aqui. Então se a gente pegar 1,91 vezes 1,5, dá 1,86. Deixa eu ver se aparece para você na câmera. Opa, desceu. Viu? Então dá 2,86. O que seria 2,86? É o máximo que o seu contrato podia estar ali na taxa média de juros para a gente falar que não está abusivo. Então passou de 2,86, já considera como juro abusivo. Aí esse valor de 1,5 é o que? É o valor que o tribunal considera. Então para o juiz falar que o seu contrato está abusivo, não basta eu ir ali e falar, ó, juiz, está maior do que a média do Banco Central. Ele quer saber quanto maior. Ah, tá 1,5, o seu deve estar perto de 2 ali. Costumo sempre explicar da forma mais simples possível, então eu não gosto de ser aquele advogado que fala de forma técnica, porque eu acho que os clientes, ninguém tem obrigação de saber a linguagem jurídica. Então, como eu expliquei ali para essa cliente durante a semana, os juros, para a gente falar que o seu veículo tem juros abusivos, não basta a sua parcela estar mais cara.
Então, primeiro a gente tem que analisar. Lá no Banco Central, eu até fiz um vídeo que explica exatamente sobre como identificar lá no Banco Central essa questão dos juros abusivos. Se vocês quiserem, eu vou colocar o link aqui na descrição. Mas a gente precisa analisar que mensalmente o Banco Central solta uma taxa de juros média. Então, essa média do Banco Central, ele vai estipular para os bancos que eles podem cobrar um pouco a mais, um pouco a menos, por isso seria uma média. Então, vamos usar um exemplo aqui. Se você está pagando 2% de juros no seu financiamento, só que você fez esse financiamento em abril de 2023, aí a gente vai fazer uma pesquisa aqui. Vou fazer com vocês. O computador está aqui atrás. Abril de 2023, 2,11. Então, a taxa de juros em abril de 2023 era 2,11. Se o seu financiamento ali tá na casa dos 2%, como eu dei de exemplo, não é porque a taxa de juros do banco, no caso ali a taxa de juros ia estar menor. Então vamos usar outro exemplo. Então, no seu financiamento de veículo tá 3% e ali, como a gente viu, a do Banco Central média era 2,11. O que a gente faz? Não é por conta do seu financiamento tá 3 que ele já se considera um financiamento abusivo. A gente precisa fazer um cálculo multiplicando os juros do Banco Central, então 2,11 por 1,5, que eu expliquei até no atendimento, o valor que os juízes estão entendendo como abusivo. Então, todo financiamento que extrapola a margem mais de uma vez e meia, o juiz considera como juros abusivos. Então, não existe uma chance de você ligar para o seu banco e seu banco automaticamente olhar e falar: olha, é verdade, a gente cobrou juros abusivos aqui de você. É uma situação, é um tipo de constatação que exige uma demanda judicial para o juiz avaliar o caso concreto, que é a situação, o seu contrato de fato, e aí ele vai considerar que está ou não abusivo. Então vamos fazer um cálculo aqui para vocês. Vou pegar aqui a calculadora, vamos multiplicar 2,11 vezes 1,5, 1,5. Aqui ó, tá dando 3,16. Vou colocar depois um print aqui dessa conta, mas 3,16. Esse 3,16 é o limite que o seu contrato pode ter de juros para ele não ser considerado como abusivo. Então, se o seu contrato está com 3% de juros ao mês, tá? Você não tem um contrato que possui juros abusivos. Então, ele não é um contrato abusivo. Seria um que, caso fosse enviado um contrato desse para mim, eu ia fazer análise e orientar. Falar, ó, nesse contrato a gente não identificou nenhum tipo de juros e não vai ser possível seguir com uma demanda por conta disso. É assim que a gente trabalha aqui. Mas o interessante é você saber o que acontece para vocês. Então, a gente agora vai ali para o computador, que eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu uso aqui, que ela já faz alguns cálculos automáticos, e a gente vai lançar esses valores para vocês terem uma noção de como funcionaria no processo. Vamos lá, gente. Eu tô aqui já no computador, vou compartilhar com vocês aqui uma planilha que eu uso para fazer as análises. Chegando algum contrato aqui para a gente fazer análise, a gente já lança as informações aqui nessa planilha e aí eu vou explicar para vocês como que é feito o cálculo para ação judicial, como que a gente explica isso em um caso concreto. Isso aqui é um caso de exemplo que a gente está fazendo aí no vídeo, tá? Vamos ir para a tela. Gente, vamos lá. Eu peguei esse contrato aqui para a gente usar como exemplo. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Então, para preencher a planilha que a gente estava vendo, primeiro a gente vai pegar o valor financiado aqui. Você vê que é R$ 34.418. Esse é o valor financiado. O valor da parcela que essa pessoa estava pagando é 1.456 em 48 vezes. Então, aqui a gente tem o típico contrato. O que eu expliquei para vocês antes, que eu falei que pode gerar confusão, você vê aqui, ó, essa é a taxa de juros ao mês que a gente usa como base para o cálculo do financiamento. Muita gente confunde essa aqui embaixo, ó, vai estar escrito 1% ao mês, mas aqui se você ver, é o custo efetivo total da operação, a 7. Essa aqui a gente não usa, tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, a gente tem uma taxa de juros ao mês de 3,72. Então, vamos pegar aqui, essa é a original, 3,72. Agora a gente tem que pesquisar lá no Banco Central. Tem um vídeo meu
mostrando como é feita a pesquisa, mas aqui eu tenho um assistente do ChatGPT que a gente usa específico, que eu carreguei com as informações do Banco Central, que se eu colocar aqui quando foi a data desse contrato, ele já vai trazer a informação correta para mim poder fazer a análise. Deixa eu só ver aqui quando foi a data desse contrato. Então vocês vão lá pela data de assinatura, tá? Esse contrato, eu vou tentar colocar para vocês um printzinho depois que a gente identificou. Fica lá no rodapé do contrato a informação que seria da assinatura digital. Eu vou deixar ela na tela cheia aqui porque eu não posso mostrar o contrato, obviamente, para vocês. Então, janeiro de 2022. Aqui no meu assistente do GPT, deixa eu até alterar aqui onde está a posição da minha câmera. Eu vou digitar aqui janeiro de 2022. Ele já vai trazer informação porque ele foi carregado com as informações do Banco Central. Vocês aí em casa, né, que não vão estar com essa facilidade, eu tenho porque eu uso todo dia isso, mas vocês podem acompanhar o vídeo que eu vou deixar na descrição, eu vou deixar até no finalzinho do vídeo aqui num card, que explica como você faz para buscar o seu mês específico, o mês do seu contrato, juros do Banco Central lá, tá? Então, era 2% ao mês na data que ele fez esse financiamento. Então, vamos aqui, os juros do Banco Central, a gente coloca 2%. Qual que é o valor da parcela que essa pessoa fez, que a gente vai colocar aqui no caso? Então, a parcela dele atual, né, era de 1.456,47. 1.456. Aí, agora vem alguns pontos, tá? Imaginando que essa pessoa me procurou hoje, a gente está aqui em agosto de 2022. Então a gente tem que calcular quantos meses se passaram ali de janeiro de 2022 até o momento. Vamos. Então já passaram 44 meses. Vamos colocar lá, preencher com 44 meses. E dia a gente confere tudo isso, tá? A gente não confia no ChatGPT, não. Então, opa. Não vai ser aqui. Vai ser aqui, ó. 44 meses que já foram pagos, tá? E qual seria o valor da parcela devida? Quanto que ele tem que pagar? Deveria pagar. Para a gente saber isso, a gente vai usar uma ferramenta que é do Banco Central chamada Calculadora do Cidadão. A Calculadora do Cidadão, ela vai dar uma base para a gente do valor da parcela que seria correta se fosse aplicado essa taxa de juros aqui do Banco Central. Então, a gente vai acessar. Pode digitar isso no Google, o primeiro link, vocês já vão ter acesso a essa ferramenta que é a Calculadora do Cidadão. Aqui você vai colocar número de meses, então 48 meses. Taxa de juros mensal, a gente fez lá, viu que estava 2% ao mês. Valor da prestação você vai deixar em branco, porque é esse que você quer descobrir. E o valor financiado, a gente vai colocar o mesmo que a gente identificou lá no contrato. Vou até pegar aqui, ó, que seria essa a importância do valor financiado. Então, no caso dele, tá dando 32, vamos pôr aqui, R$ 32.418,75. Então, temos aqui os valores. Vou dar um calcular aqui. A parcela correta, que seria devida, para esse caso, seria essa parcela de R$ 1.056,91. Então, a gente vai preencher lá na nossa planilha com esse valor aqui, tá? Então, vamos descer aqui, a gente coloca, vamos ver se vai dar para colar. Pronto. A gente colou. Se você olhar, você pode observar aqui a parcela que ele estaria pagando, né? Analisando baseado que se fosse uma pessoa que chegou aqui hoje, é R$ 1.456,47. A redução da parcela, então a nova parcela que ele deveria pagar a partir desses próximos meses seria de R$ 1.056. Ele já pagou 44 meses, então o financiamento tem 48 meses, como a gente já tinha visto lá no próprio contrato dele, e essa é a diferença em cada parcela. Então, cada parcela dessas 48 parcelas do financiamento, ele está pagando um valor aproximado de R$ 400 por mês a mais do que seria devido, tá? E aí já entra na abusividade por conta daquilo que eu expliquei para vocês antes, que extrapola 1,5 vezes. Nesse caso, a gente analisaria
essa questão do dano material. Então, dano material é tudo que a gente pede no processo que o cliente teve de gasto, a perda material. Então, aquela perda tangível mesmo. Então, esse dano material aqui, dá até para mostrar pela própria fórmula do Excel. Ele está calculando basicamente o valor da... Opa, deixa eu mostrar por aqui. O valor das parcelas, dessa diferença de parcelas multiplicado por a quantidade que ele já pagou, 44 parcelas. Então, esse cliente tem direito a uma restituição de R$ 17.580, que foram valores que ele pagou a mais nesse processo, nesse contrato, tá? E pelo Código de Defesa do Consumidor, quando uma instituição financeira ou algum fornecedor de serviço realiza uma cobrança ilegal, e hoje em dia não precisa ser por má fé, então pode não ser algo intencional, mas gerou um dano material ali para esse consumidor, você tem direito a receber esse valor em dobro. Então, esses valores aqui, 17 mil, em dobro está dando R$ 35.161, que é o valor que a gente pediria num processo judicial. Então, em uma ação judicial, que a gente entrasse para essa pessoa, a gente ia pedir a redução da parcela dela de 1.456 para 1.056 e pediria também uma indenização por dano material, em dobro aqui, de R$ 35.161. Agora eu acho que ficou claro para vocês como é feita uma análise de financiamento de veículo e como é feita a redução, né? Claro que tudo isso que eu mostrei para vocês aqui depende da análise do juiz, por isso que é feito um trabalho técnico. Então, tudo que eu mostrei para vocês aqui, existe um trabalho mais aprofundado. Então, na hora de entrar com uma ação, a gente tem um cálculo pericial, a gente leva num contador que ele faz o cálculo mais específico. Não é só essa calculadora do cidadão, mas a diferença não vai ser tão grotesca. E tem outras análises que a gente também faz para o mesmo contrato. Então, nesse contrato que eu mostrei para vocês, por exemplo, tinha alguns seguros ali que eu nem expliquei nesse vídeo. Vou deixar para explicar no próximo vídeo como que funciona a análise de seguro, como que funciona também uma ação para a gente excluir seguros que venham como venda casada no seu financiamento. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você tem interesse aí nesse tipo de assunto, deixa seu like, se inscreve nesse canal, deixa suas dúvidas aqui embaixo, que eu quero que vocês comentem para eu, com base nos comentários aí que vocês deixarem, eu poder fazer algum vídeo respondendo. Então, eu vou responder a sua dúvida diretamente em um vídeo específico, caso você deixar ali as informações. Na descrição do vídeo eu vou deixar as informações de contato, link do blog que a gente sempre compartilha aqui com vocês e um link de acesso a contato por WhatsApp, caso vocês tenham interesse no conteúdo e queiram falar alguma coisa específica com a gente, certo? Acompanhe esse canal e até o próximo vídeo.